Boa noite. Bom, meu nome é Thomas, mas comumente chamado de Bulldog. O pessoal me conhece mais por aqui, pelo menos os mais da velha guarda, né? Bom, vim aqui hoje, essa noite, né, para falar um pouco da experiência que a música trouxe para a minha vida, né? O poder que ela teve de me ajudar a passar pelas questões pessoais, né, que a vida colocou para mim, para me ajudar a passar por esses momentos, pela aceitação das coisas. E para isso eu tenho que contar um pouco da minha história e eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Bom, eu nasci em São Paulo em 1971. E meus pais eram muito jovens, eram hippies, de 20 anos de idade, né? E logo durante a gestação e logo na sequência, eles romperam e eu não tive mais o contato com o meu pai biológico, né? E minha mãe era uma hippie ativista e fazia cinema, né, na faculdade de cinema, e continuou seus estudos, e eu continuei com ela ali e tal, mas por dificuldades eu fui morar, né, 3 anos, fiquei sob a guarda dos meus avós. Meu avô e minha avó ficaram comigo 3 anos. Depois desse momento, né, isso em São Paulo, minha mãe resolveu mudar para o Rio, então nós dois fomos para o Rio de Janeiro, e aí sim, comecei, né, minha infância, ali entrando para a escola, e na escola no Rio de Janeiro, né, a gente teve as políticas culturais do grande maestro Villa-Lobos, né, que dentro das escolas tinham, desde pequenininho, tinha musicalização infantil, e tinha também cantos corais e tudo mais, e aí, logo de início da minha entrada na escola, eu já tive contato com a música, né? E a minha mãe também, por ser uma pessoa muito cultural e muito preocupada com a formação do meu indivíduo, né, sempre contribuiu com muita cultura. Então, desde pequeno, eu ia a muitos teatros, cinema. Eu lembro de assistir aos domingos orquestra sinfônica e muitos balés no Teatro Municipal. Então isso enriqueceu muito a minha formação cultural. E a minha casa também, ela tinha convivência com muitos músicos, tinha ensaios de bandas de rock dentro da minha casa. Eu pequeno pude tocar bateria, ver o que era uma guitarra, cantar. Isso tudo foi contribuindo musicalmente na minha vida. Bom, depois disso, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, minha mãe se casou novamente, né, e com um músico. Não podia deixar de ser, na minha história, casou com um músico, e esse músico, Michel, né, um grande pessoa, ele estava vindo de Londres, estava vindo da Índia, né, muito ligado ao George Harrison, Beatles, aquela época, os anos 70. Então ele veio com muita bagagem musical também, e não só musical como espiritual, por ser budista também. Tive um contato com essa religião. E desse fruto, né, dessa relação, eu vim a ter uma irmã, né, que infelizmente faleceu logo após o parto, um dia após o parto, e eu perdi essa irmã. E depois de 2 anos, novamente eu ganhei um irmão. Esse irmão está vivo aí, aqui está até em Viçosa, se tornou agrônomo, mora aqui em Viçosa também, né, e assim veio a parte da minha infância. Bom, chegamos na adolescência, né? Todo adolescente, ele tem seus problemas de autoestima, né? Suas dificuldades. E eu tinha algumas a mais, né? Porque eu era muito tímido, né? E sempre fui gordinho, gorducho. Então, né, o pessoal pegava no pé. Hoje chama esse nome bonito de bullying, né? Tá todo em moda, mas eu era sacaneado mesmo. Eu era pequeno. Então pegava no meu pé, e eu já era tímido, gordinho, né? Então tinha essa dificuldade. E aí eu fui passando, e quando eu concluí, né, o primário, que eu tinha que mudar de escola para fazer o 5º ano em outra escola, o que aconteceu? Eu cheguei na outra escola já, uma escola enorme, eu tinha estudado em escola pequena. Nessa outra escola, eu cheguei na primeira semana, eu descobri que tinha uma banda de alunos lá. E os alunos estavam lá ensaiando, eu olhei aquilo, não tinha um contrabaixista.
Falei, dançou. Sou eu mesmo, né? Você é o contrabaixista. O que é contrabaixo? Eu não sei. Eu sei que é bacana. Vamos tocar contrabaixo. Aí eu cheguei na banda. Não, eu toco sim. Vou tocar com vocês e tal. Cheguei em casa. Mãe, pelo amor de Deus, me compra um contrabaixo. Tem que comprar um contrabaixo para mim. E aí, com muito custo, ela foi e comprou esse contrabaixo, né? Para minha felicidade. Entrei para a banda. E aí minha vida mudou, logicamente. Né? Aí eu comecei a ser mais social, ser mais aceito socialmente, né? Ser visto, né? Comecei a interagir com as pessoas, pararam de me zoar um pouco. Comecei a paquerar as meninas, né? Dava certo, opa, enfim. Aí fui seguindo, né? E aí o instrumento musical se tornou presente na minha vida até os dias de hoje, né? Não teve jeito, eu vim trazendo essa música junto comigo. Quando chegou na época do vestibular, né? Pô, o que eu vou fazer da vida? Beleza, vou fazer vestibular. Eu fiz 4 vestibulares, 3 para comunicação e 1 para engenharia florestal. 3 em Viçosa, e 3 no Rio de Janeiro, e engenharia florestal em Viçosa. Passei nos 4, beleza. Para onde que eu vim? Para Viçosa. Não sabia onde era Viçosa, tive que olhar no mapa. E o que eu vim fazer? Engenharia florestal, eu não sabia o que era um pé de árvore. Não tinha noção, mas eu queria romper um pouco com aquilo tudo e tentar trilhar meu caminho, buscar uma nova cidade, uma nova maneira de viver, né? E com isso eu vim parar aqui em Viçosa, né? Isso em 90, e aí mesma coisa, chegando aqui, o que eu fiz? Identifiquei uma banda aqui na primeira semana, estava faltando um baixista. A história se repete, né? E me ajuda. Aí entrei para essa banda também, maravilha, comecei a tocar com a banda era até um estilo que não era muito meu, que era heavy metal, mas tá ótimo, estava tocando, socializando, né? E aí comecei a fazer, a tocar, a música foi mais constante, comecei a formar bandas, né? Resultado, em 3 anos de curso de engenharia florestal, eu tinha 5 bandas e tinha concluído 5 disciplinas. Acho que é um pouquinho só, né? Mas aí, o que eu faço? Pelas regras da casa, né, existe o jubilamento. Então, putz, e agora? Como eu vou fazer em casa, eu vou ser jubilado? Eu olhei no catálogo, estava se aproximando do vestibular, e o que tinha lá? Laticínios, 2 anos e meio. Falei, opa, tô vendo uma chance aí, né? Aí eu fiz vestibular, ralei, sentei lá na cadeira, pô, beleza, fiz vestibular, passei. Beleza, tô perpetuado aí mais um tempinho no UFV. Mas aí, seguindo em frente, né, aí comecei a tocar, continuei tocando e tal, e mais um momento especial na minha vida, que foi encontrar a minha companheira, minha esposa, né, que estamos juntos até hoje, 20 anos, e isso foi um momento importante para mim, que eu tinha a oportunidade então de formar a minha família, né, de montar um núcleo familiar para mim. Opa, que legal. Então eu casei, né? E aí veio todo aquele momento especial de casamento, da união, de morar junto, né? Uma casa e tal. E agora vem os filhos, né? Vamos lá. Beleza. E aí depois de algum tempo, né, a gente percebeu e fui buscar uma solução, nós chegamos à conclusão que biologicamente nós não poderíamos ter filhos. Foi uma constatação. Vamos em frente, é a vida se apresentando pra gente. Bom, aí continuei tocando, sendo músico, né? A música se tornou mais forte para mim, as bandas mais sérias, eu comecei a profissionalmente mesmo ganhar dinheiro, formei, né? E aí eu tinha uma banda que resolveu gravar o seu primeiro CD. E não tinha estúdio de gravação na região, tinha no Rio de Janeiro. E como eu já tinha contato, marquei, levei a banda daqui, já tinha as composições. Quando cheguei no Rio de Janeiro, quando entrei a primeira vez no estúdio, foi aquele baque, aquela pancada. Eu olhei aquele cockpit de avião cheio de luzinha acendendo, gente tocando, aquele ambiente de criação, né, de gravação. Falei, a mosquinha foi lá e me picou, né? Falei, pô, essa é a veia que a música vai me transformar, né? É a veia que eu quero para minha vida, que eu quero fazer da vida é ter um estúdio de gravação, trabalhar com o sonho das pessoas, realização, né, de gravar o seu disco e tal. Mas só que é um sonho um pouco distante financeiramente, né? Ainda mais para um músico.
Então eu consegui seguir em frente, fui tocando, né? Aí as minhas bandas, né? Tive uma banda que chamava Rasta Joint, que era de reggae, e ela teve uma projeção nacional muito bacana. E aí me deu a oportunidade de viajar o Brasil todo, conhecer muitas pessoas, conhecer outras culturas, né? E ter uma visibilidade, tocar para milhares de pessoas em festivais, e viajar, tive a oportunidade de ir para a China, de ir para a África do Sul, assim, realização profissional como músico, né? Então eu cheguei em 2000, depois dessa jornada toda. Além disso, eu já trabalhava como DJ também, fui radialista da Rádio Universitária aqui 7 anos, produtor musical, né, uma opção de coisa relacionada à música. E aí, cheguei à conclusão, batalhando pelo meu estúdio, em 2000 consegui adquirir e montar meu home studio, né, e decidi realmente chegar no ponto de não preciso mais ficar na noite, né, que é difícil a vida na noite, tocando direto, e dedicar ao meu estúdio. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu fiz uma reflexão de olhar para trás e ver o que a música tinha feito comigo, né? Como que a música me transformou. Desde pequena, essa constante, eu nem pensava que eu ia ser músico, não era a minha profissão, ela foi me levando a isso, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, olha o poder transformador que a música tem na vida de alguém, né? Tanta coisa bacana que ela me proporcionou. E como cidadão eu ficava instigado de como eu posso agora, se eu fui beneficiado com isso pela música, como eu posso devolver isso para alguém? Como eu posso, como cidadão, contribuir de alguma forma, né? E já que eu sou músico, como eu vou fazer isso? Então me veio a proposta, né, a ideia de fazer, né, os projetos sociais, desenvolver com a criançada, com os adolescentes, projetos relacionados à música. Maravilha. Mas como eu vou chegar nessa adolescência de hoje, né, e principalmente de periferia? Qual linguagem eu vou falar? Eu vou dar aula de violão? Vou anunciar lá, estou dando aula de violão de graça? Né? Então, eu pesquisei e cheguei à conclusão que naquela época, nos anos 2000, tinha muito forte, era o movimento hip hop, né? Que é um movimento de conscientização também, né? E relaciona com a música e tal. Eu estudei o movimento hip hop, né? Vesti uma touca, pá, calça larga, pá. E aí cheguei na prefeitura, né? Aqui de Viçosa, um projeto, quero desenvolver um projeto, aí houve a abertura, eu fiz a oficina e foi um sucesso, ainda bem. Então, criei a oficina de hip hop aqui em Viçosa, trabalhando com o pessoal de Nova Viçosa, periferia daqui, né? E durou 5 anos esse projeto, né? E a gente conseguiu aí muitas ações, muitos grupos de rap foram criados, uma rádio comunitária que eles mesmos fizeram, e começaram a se tornar multiplicadores, né, desse conhecimento. Então eles mesmos começaram a fazer oficinas lá para eles mesmos. Aí eu comecei a ver que esse movimento já estava andando pelas próprias pernas, eles mesmos já estavam fazendo. Então eu busquei mais um novo desafio, uma nova reflexão. Eu pensei o seguinte, poxa, eu já trabalho com o movimento hip hop com jovens acima de 17 anos, mas acima de 17 eles já passaram durante a adolescência por muita coisa, né, até chegar aqui nos 17 anos. Então eu achei que era interessante trabalhar com o pessoal abaixo dos 17, antes de eles terem contato com uma opção de coisas aí que tem, né? Então eu criei uma outra oficina, que era a oficina de percussão, há 9 anos atrás. Essa oficina de percussão é o projeto Perifonia, né, que eu desenvolvo aqui em Viçosa, e a gente já tem, né, avançado nesse sentido aí da oficina, já tem banda Perifonia, já tem o bloco Perifonia, já tem o bloco carnavalesco Perifonia, né, a gente já teve a oportunidade de se apresentar aí em mais de 10, 15 cidades de Minas, tivemos a oportunidade de tocar na praia no verão, no Espírito Santo, tivemos a oportunidade de tocar para o governador no Palácio da Independência, e o projeto sempre andando para frente, e com novas frentes agora. E além também, né, dos projetos, com o desenvolver da tecnologia, todo mundo com celular, internet, né, criei uma nova demanda de fazer oficinas de audiovisual, né, usando filmagens com celulares, com stop motion e outras técnicas relacionadas a isso, com acesso da informática para os meninos.
E aí, essa questão, por que desenvolver projetos sociais com os adolescentes? O adolescente, ele tem um problema que dentro da periferia, todos os adolescentes têm um problema de autoafirmação. Então, na periferia, como é que ele vai mostrar naquela época que ele é bom em alguma coisa? Se ele não tem opção de lazer, cultura, nada. Ele não tem aonde fazer as coisas. Então, ele cai por caminhos, vai mostrar que ele é bom em algumas coisas erradas. E, na verdade, se tiver acesso à cultura, se tiver esporte, ele pode praticar, ele pode mostrar que ele é bom em alguma coisa, ter autoafirmação, autoestima e melhorar a situação dele, pelo menos na adolescência, passar sem ter contato com essas coisas e seguir em frente. Bom, e acho que assim, está quase chegando no nosso fim, corrido. Mas, o que eu posso falar da minha vida, Eu acho que a gente tem que buscar reconhecer as questões que são fundamentais na nossa vida para tentar superar elas, E uma questão fundamental na minha vida, como eu pude falar, uma delas é a paternidade, No caso, quantos pais aí eu narrei para vocês que eu já tive, E isso me exige uma transformação, De reconhecer isso e o próprio fato de eu não poder ter filhos, como eu posso transformar isso, e virar essa página? Então, eu acho que a transformação passa por alguns passos, que eu acho que é o identificar a nossa questão, depois partir para o aceitar, interiorizar que aquela situação existe e que é aquilo, e transformar, tentar fazer algo diferente, alguma coisa para mudar essa situação, e depois partir para a ação, de realizar realmente alguma coisa que faça isso mudar. Bom, e acho que uma coisa de vida mesmo que fica pra gente é isso. Eu acho que nessa história toda é que eu, como indivíduo, não sou muito letrado, não fui muito das escolas, assim, mas fui da escola da vida, E nessa escola me ensinou a como fazer essas coisas, Como buscar essas questões, transformar elas. E eu acho assim, que muitas vezes a gente fica pensando muito no que pode fazer, de como se juntar para fazer projetos para alguma coisa. Mas acho que se a gente buscar nossa verdade interior mesmo, saber a nossa questão e a partir daí começar a fazer ações, não precisa ser muito grande, às vezes a ação que eu comecei a fazer foi com 20, mas mudou a vida de alguém, ajudou alguém, eu pude passar a minha verdade, minhas informações para alguém, e isso contribuir. Então a gente levando a nossa vida assim, plantando a semente a cada dia, do bem, procurando fazer as coisas todas, ações positivas, pensando positivo, encontrando maneiras de realizar as coisas e devolver aquilo que nos foi dado em muitos momentos, como foi na minha questão, a gente pode também mudar a vida de alguém. Eu acho que fica essa mensagem para vocês, o tempo foi corrido, tentei fazer o meu melhor e obrigado a todos.